Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Muito boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha também a partir de casa. Nós hoje, o dia 28 de junho, é o dia de Santo Ireneu, um bispo e mártir e doutor da Igreja. Foi ordenado por São Policarpo e que foi ordenado por São João Evangelista, portanto a segunda geração a seguir os apóstolos, e é um grande santo a quem nós do sul da França, foi enviado para o sul da França já no século II. Mas também hoje, dia 28, é dia da missa de vigília de São Pedro e São Paulo. E lembramos-nos os três e associámos-nos e rezamos nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos rezar pelos nossos irmãos Maria Silva, Manuel Agostinho da Silva e António Cabral. E também hoje faleceu uma senhora, bastante jovem, na paróquia onde eu estive, na Alemanha, Maria Helena, do flagelo do câncer, e lembramos também a ela e à sua família. Oremos. Senhor nosso Deus, que por meio dos apóstolos São Pedro e São Paulo comunicaste à vossa Igreja os primeiros ensinamentos da fé, concedei-nos por sua intercessão o auxílio necessário para chegarmos à salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença, que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João, que iam a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: Olha para nós. O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-lhe a mão direita, levantou. Nesse instante, fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos. Levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus. E, sabendo que era aquele que costumava estar sentado,
a mendigarem à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se manifestou aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? E ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte, como Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, como disse, nós hoje, dia 28 de junho, é o dia de Santo Ireneu, que foi discípulo e foi ordenado bispo por São Policarpo, que tinha sido ordenado bispo por São João Evangelista. Portanto, é a terceira geração depois dos apóstolos. Nós sabemos que na Igreja houve o período dos apóstolos e depois houve a seguir o período que nós chamamos dos padres da Igreja, grandes homens que tiveram que enfrentar as perseguições, o martírio, tantas torturas,
tantas difamações e desgraças. Quase como nos tempos em que estamos a entrar. Nós estamos a entrar num tempo de perseguições à Igreja muito grandes, e há um ou outro sinal que estão a mudar as coisas, mas se nós repararmos, hoje no mundo em que vivemos, todos têm razão, menos a Igreja Católica. É assim que o mundo se porta. Tudo está bem, tudo está certo, mas menos a Igreja Católica. E nós não sabemos bem de onde é que isto veio. Vamos confiando em Deus e, sobretudo, nos santos apóstolos, nos santos padres da Igreja, a quem tanto devemos. São Ireneu foi bispo de Lyon, do sul de França, uma grande diocese, e foi dos primeiros, portanto, o segundo, logo no início. Como nós sabemos, o cristianismo veio vindo, os apóstolos vieram para Roma, e foram os primeiros a converter-se, a grande maioria foram soldados. E, por exemplo, o cristianismo chegou ao território que nós hoje, que é o nosso território, a Península Ibérica, Portugal, pelos romanos. Os romanos chegaram já no século II antes de Jesus Cristo, 200 anos antes de Cristo, é que os romanos chegaram à terra onde nós, e encontraram um povo bárbaro que adorava serpentes. Nós adorávamos serpentes. Se não tivesse sido se não tivessem vindo de Roma os soldados, a quem nós muito devemos no cristianismo, e todos os países têm os seus primeiros anunciadores. Nós hoje, por exemplo, em Portugal, e mesmo aqui no Canadá, o Canadá tem uma história muito diferente da nossa, que o Canadá deve muito à Igreja que chegou pelo Quebec, fugida da Revolução Francesa, de Napoleão, e também um bocado da Inglaterra, porque São Tomás Moro foi o presidente do Parlamento de Inglaterra e foi morto por Henrique VIII por se recusar a aceitar as ideias de Henrique VIII, dividir a Igreja e criar a Igreja Anglicana. Mas nós hoje celebramos São Pedro e São Paulo, e o Evangelho, as palavras na Bíblia, isto é fácil de compreender, não significam aquilo que significam para nós hoje. Podem, por coincidência, mas como há muitas palavras que, por exemplo, em Portugal significam uma coisa, mas no Brasil já significa outra, na França outra. E, por exemplo, nós, atualmente, há uma guerra aí, há uns grupos que até querem mudar, mas é mais no mundo português, mais vindo do Brasil, querem ir à descoberta do pronome neutro, que nós não temos, mas em alemão há, der, die, das. O das é o pronome neutro, o inglês tem o it, mas nós não temos. Nós temos o ele e ela. E isto vem do latim, da fonte onde nós. Não é possível inventar. Agora chegam aí umas meninas, uns meninos querem inventar para aí uma linguagem nova que não tem fundamento nenhum, porque iria completamente destruir o que é o português. O português, o espanhol, mas eu não vejo essa discussão muito em Espanha, mais lá para o Brasil, os separados, querem por aí um neutro. Portanto, nós temos o copo, em inglês ou alemão, o copo é neutro, é das Glas. E se for homem é der Mann. E se for mulher é die Woman. Portanto, são línguas que têm o masculino, o feminino e o neutro. Nós não. O copo, a garrafa, mas eles agora, por causa dessas linguagens que andam por aí, toda essa gente meia tonta, e essas influências vêm sobretudo do Brasil,
porque os nossos políticos em Portugal ainda não estão a conseguir, já estão a conseguir meter nas escolas, mas já há uma reação muito grande dos pais, ainda bem que há, porque não faz nenhum sentido, é destruir completamente o português, porque sempre foi assim, é assim. O copo, a garrafa, a mesa, a cadeira, o tapete, e não temos o it tapete ou o it copo. Mas eles querem, é sobretudo em relação às pessoas. E isto, nós estamos num tempo muito confuso e há muita gente que não está a perceber para onde é que estamos a ir. O que é que se pretende? Não se pretende nada, porque não tem fundamento filosófico, não tem fundamento científico, não tem fundamento de tradição, não tem fundamento absolutamente nenhum. É um grupo que lhe deu para estes disparates. Mas temos que estar muito atentos, muito atentos. Por exemplo, aquilo que houve nos Estados Unidos, o Parlamento dar uma definição, e há muita gente que vê logo as televisões portuguesas e não sei o que mais, foi o proibir, e não é nada disso. É que nós temos vivido nos tempos em que se tentaram quebrar a lei que nos garantia a estabilidade, e é o direito institucional. O direito institucional é o direito que rege, que nós não percebemos nada. Nós sabemos que há regras e o direito institucional. E o que é que conseguiram meter na lei dos Estados Unidos e em muitos países? O direito a abortar. E a discussão é: haverá direito a abortar? Alguém tem direito a abortar? Pode ser permitido, os Estados podem permitir, mas pôr no direito institucional o direito a fazer isto é que torna a nossa sociedade completamente destruída e desnorteada. Não é uma questão de proibir ou não proibir, é uma questão de sabermos pelo que princípio nos queremos reger. Mas que a grande maioria das pessoas são manipuláveis e não sabem o que é que está em discussão. O que está em discussão é uma questão filosófica de direito institucional, que é uma das áreas mais difíceis do direito. E nós temos de ter calma, porque não podemos ser governados por gente que quer mudar tudo, pronto. E aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, é preciso nós, como cristãos, termos uma posição. Então, tu queres viver num mundo onde se consagra na lei um direito, que seja, por exemplo, depois daqui virão outras coisas, pode a eutanásia, o direito a matar. E há grupos na nossa sociedade que querem o direito a matar. Ter o direito a matar. E isto é voltarmos ao tempo anterior a toda uma sociedade regida por valores e direitos. Não andem com confusões de proibir, não proibir, porque não é isso que está em causa. Não é isso. O Tribunal Constitucional dos Estados Unidos não fez isso. O Tribunal Constitucional fez a definição do que é o direito. Mas nós hoje celebramos São Pedro e São Paulo, homens de grande coragem, de grande testemunho, e precisamos ter este testemunho. A Igreja é perseguida. Eu, desde há bastantes anos, quando vejo certas pessoas, certos grupos a atingir a Igreja, a atacar a Igreja em determinados assuntos, eu interrogo-me, querem precisamente o contrário. Aquilo que estão a afirmar, a atacar a Igreja, que a Igreja apanharam isto, apanharam aquilo, o que é que este grupo quer? Quer o contrário do que estão a dizer. E desde a década de 80, 90, eu tenho vivido assim. Quando vejo certos grupos a reivindicarem alguma coisa, o que estão a atacar
estão a querer o contrário daquilo que estão a afirmar. E depois, passados uns anos, lá virá à mostra isso. São Pedro e São Paulo, por exemplo, hoje no Evangelho, o Evangelho com São Pedro, tu amas, e todas estas palavras que eu disse foi por causa da palavra amar. Na nossa cultura nós temos vários conceitos: amar, gostar, simpatizar, temos vários níveis. Mas há culturas que não é assim, em que a palavra amar embarca todos os sentidos. Por exemplo, para aí a palavra em inglês, to be, o verbo to be. To be é ser. Mas nós, os latinos, dividimos o ser e o estar. O to be em inglês, nós temos 2 verbos. Por exemplo, eu às vezes, quando tinha aí as aulas de português e depois os ingleses perceberem, eu dizia, antigamente, dizia-se, eu sou casado. Mas olhai que hoje já se diz muito, eu estou casado. E não é a mesma coisa. Eu sou casado é uma coisa. Eu estou casado é temporal. Eu estou aqui. Eu agora estou aqui, mas logo estou ali. Mas eu sou o Manuel. Eu sou o filho do meu pai e da minha mãe, que não muda. Agora, quando o nosso pai, a nossa cultura dizia eu sou casado, era intrinsecamente era a pessoa toda. E agora, devagarinho, fomos, eu estou casado. Logo não se sabe. E são estes pequenos conceitos, e nós já muitas vezes queremos, com aquilo que temos na nossa cabeça, eu não sei bem o que é que o inglês, por exemplo, quando fala connosco, não sabe distinguir. I am here, I am Manuel, I am Prista, é tudo. O verbo to be serve para tudo. Mas nós temos 2. E na nossa cultura sabemos distinguir bem o ser e o estar. E assim também as palavras, o amar, não é um amor, não é um amor que se fala aí fora. Pode ser. Mas o amor é, tu estás comigo, tu és capaz de dar a vida por mim, tu amas-me. E claro que é a palavra mais forte da nossa cultura, mas em hebraico certamente não significa amor como nós temos na nossa cabeça. É outra coisa, diferente. E portanto, esta pergunta feita a São Pedro, mas nós, na nossa cultura, na nossa mentalidade, tu amas-me, é uma coisa, mas nós entendemos bem o que é que isso significa na nossa cultura. Mas será assim na cultura hebraica? Porque pode abarcar muito outros sentidos, mas nós dividimos. Nós na cultura latina dividimos o amor, sabemos dividir em graus, mas o que é que significa? É aí que vem a autoridade do Papa, que é o Pedro que nós estamos a celebrar. Eu, por exemplo, não sei. Com toda a humildade tenho que dizer o que é que esta palavra amor significa. Por isso é que nós temos que ouvir a autoridade do Papa. Eu posso estar aqui, pôr-me a especular, a inventar acerca da palavra amar na cabeça tanto de Jesus como de Pedro, e posso estar a mil quilómetros de distância. E é aqui é que vem a autoridade do Santo Padre, do Papa, para definir e para dizer isto naquela altura, através dos estudiosos, através da tradição, através da investigação, e tentar perceber o que é que significam as coisas. E o nosso tempo não pode cair na leviandade de um grupo querer agora vamos inventar isto, agora vamos inventar aquilo, e honra seja feita, espero que aceiteis aquilo que eu estou a dizer. Mesmo quem está em Portugal, honra seja feita
ao Tribunal Constitucional, que veio dizer: é preciso saber o que é, qual é o direito, até onde é que vai o direito. É preciso definir, mas não proíbe nem deixa de proibir. Essa linguagem de proibir é muito superficial. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na vigília da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, sucessor de São Pedro, para que apacente as ovelhas do Senhor e ama a Cristo com todo o coração, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os dons que Jesus Cristo lhes oferece, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos aqueles que anunciam o Evangelho, para que o façam resplandecer diante dos homens, como fez o apóstolo Paulo no seu tempo, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos, ao celebrarmos com alegria, Senhor, a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Apresentamos as nossas ofertas ao vosso altar e, reconhecendo a pobreza dos nossos méritos, esperamos da vossa bondade a alegria da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por Cristo nosso Senhor, vós fundaste a Igreja que sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, e nossa vida, que és iluminada, mas dizei a palavra e ressurreição.
Oremos. Senhor, que iluminaste os vossos fiéis com os ensinamentos dos apóstolos, fortalecei-nos sempre com estes sacramentos celestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma boa noite da festa de São Pedro e São Paulo, os últimos santos populares, primeiro Santo António, depois São João e agora São Pedro e São Paulo. E todos os santos neste mês de junho. Convidamos a quem está em casa a rezar o terço connosco hoje à noite, como todos os dias fazemos, às 8h30. E amanhã vamos ter aqui a missa transmitida, quem estiver em casa, das graduações da RIGI, às 10 horas da manhã. Portanto, damos graças a Deus e para que estes jovens também encontrem o sentido de Deus, porque ouvimos falar em tantas desgraças com os jovens, e se não houver abertura para o transcendente, se não ensinarmos a abrir o espírito para o transcendente, a vida não faz sentido. E se não tenhamos ilusões, foi sempre assim nos períodos da história. Quando se fecha a abertura para o transcendente, que é o que a nossa sociedade está a fazer, o mundo é que é bom, temos que resolver o mundo, essas coisas todas, fecha-se a abertura para o transcendente e dá as desgraças que nós ouvimos e que tentarão aumentar, mas também temos bons sinais de jovens que estão a interrogar, estão-se a questionar e estão a abrir os olhos, porque é nesta abertura. Não é o material que realiza. Os capitalistas não são mais felizes que os pobres. Alguns são. A ajuda é a abertura, o sentido da vida, os nossos valores, a forma como nos damos, a forma como sorrimos, a forma, apesar das doenças, apesar de termos capacidade de sorrir, tudo isso é a abertura ao transcendente. Isso aprende-se, vive-se, recebe-se pelo exemplo. Nós rezemos por estes nossos jovens e que já nem sequer sabem benzer. Nas escolas católicas, nós já nem sabem benzer. E a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a primeira oração que nós fazemos. Mas muitos já nem isso sabem fazer, nas famílias já não fazem. Portanto, todos rezem também pelos jovens de todo o mundo e, sobretudo, esta questão da abertura ao transcendente. Deixemos-nos de sonhos, como dizia São Tomás de Mora Dias, deixemos de tontarias, mas abramos o nosso espírito para onde ele é convidado a caminhar, que é a lição que os apóstolos nos dão. A todos muito boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.